uma ótima noite para você. A sexta-feira chegou e hoje é dia 30 de novembro, o último dia do mês. Eu sou a Carolina Guaidas e peço licença para te fazer companhia nessa madrugada, ao vivo, com o que acontece no Brasil e no mundo aqui no SBT Notícias. Vamos aos destaques de hoje. Governador do Rio de Janeiro, Luiz Fernando Pezão, é preso acusado de comandar organização criminosa que desviava dinheiro dos cofres públicos. Ao todo, o atual governador teria embolsado cerca de 40 milhões de reais em propina. Ex-ministro Antônio Palocci deixa a sede da Polícia Federal em Curitiba para cumprir pena em casa. Jair Bolsonaro recebe assessor do presidente dos Estados Unidos e presta continência. Presidente da França, Emmanuel Macron, diz que negociação com o Mercosul só continua se Brasil apoiar acordo climático. Terreno da Prefeitura de São Paulo vira estacionamento clandestino de carros roubados e ponto de prostituição infantil. A gente acha que chega perto aí de 1 milhão de faturamento com o estacionamento. Dono de motel e o sobrinho são assassinados na zona leste da capital paulista. Concessionária CCR faz acordo com o Ministério Público de São Paulo e afirma que doou dinheiro via Caixa 2. Final da Copa Libertadores entre River Plate e Boca Juniors será disputada na Espanha. Duas pessoas foram assassinadas a tiros na noite dessa quinta-feira dentro de um motel na zona leste de São Paulo. As vítimas eram o proprietário do local e o primo dele. O repórter Marcelo Bittencourt está no DHPP e tem mais informações sobre esse caso. Marcelo, boa noite. O que a polícia já sabe sobre esse crime? Obrigada, Marcelo. Qualquer nova informação, você volta a entrar em contato aqui com a gente. Bom trabalho para você. E a polícia de São Paulo prendeu 35 pessoas ligadas à venda de drogas na região da Cracolândia. Com um dos criminosos, foi encontrado um arquivo com os dados de todos os integrantes da maior facção do país. Em uma operação contra o tráfico de drogas, resultou na prisão de uma quadrilha que atuava na zona norte de São Paulo. Segundo a polícia, o grupo recebia ordens de uma facção criminosa. E ainda sobre esse mesmo assunto, 21 suspeitos de tráfico internacional de drogas foram presos pela Polícia Federal. Segundo a investigação, a quadrilha movimentou quase R$1,5 bilhão em 3 anos. De Unistalda. Um motorista teve um mal súbito e perdeu o controle do ônibus, que despencou de um viaduto de 7 metros de altura, na região metropolitana de Belo Horizonte. 19 pessoas ficaram feridas. Ficou ferido depois que a laje e o muro de uma casa desabaram na zona leste de São Paulo. Segundo testemunhas, a estrutura foi solto o inocente que ficou 3 meses atrás das grades, acusado de um crime que não cometeu. O SBT denunciou o caso no mês passado. A defesa do governador Luiz Fernando Pezão disse que não vai se manifestar. E Luiz Fernando Pezão já é o 4º governador do Rio preso nos últimos 20 anos. Mas essa foi a primeira vez que um chefe do governo estadual foi detido em pleno exercício do cargo. E você vai ver a seguir anunciados mais 2 integrantes da equipe econômica do novo governo. Pedido de vista adia a decisão sobre o indulto de Natal decretado pelo presidente Michel Temer no ano passado. E ainda ex-ministro Antônio Palocci deixa a carceragem da Polícia Federal para cumprir pena em casa. É já aqui no SBT Notícias, não saia daí. Hoje é sexta-feira, são 2h48 da madrugada. Seja muito bem-vindo ao SBT Notícias. Ainda falando sobre a prisão de Luiz Fernando Pezão, ao ser questionado, o governador eleito do Rio de Janeiro, Wilson Witzel, disse que o processo de transição de mandato não será afetado. Já o presidente eleito Jair Bolsonaro parabenizou a Operação Lava Jato. Os selecionados no último edital do programa Mais Médicos começaram a se apresentar para as vagas deixadas pelos cubanos. De acordo com o Ministério da Saúde, dos mais de 8.300 selecionados até agora, cerca de 1.600 se apresentaram. Alguns até já desistiram. Os últimos dias nesta unidade